Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, descreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. 8. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pode seguir para o 9. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e conheçam que eu o amei. Próximo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardei da honra da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Até o 10. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti essa palavra, essa semente que foi lançada. Espírito Santo de Deus, o crescer agora sobre essa terra é contigo. Somente Tu sabes os nutrientes, somente Tu sabes o que cada um precisa nessa manhã. Por isso pedimos a Ti, Espírito Santo, conduza conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme lhe apraz, Senhor. Pai, desde já pedimos a Ti, cerca de anjos neste lugar, que toda ave de rapina que vier sobre este lugar para querer roubar essa semente que foi lançada, nós damos uma ordem que bate em retirada deste lugar. Pai, nós pedimos a Ti, faça a Tua vontade, me coloco diante de Ti, Senhor, como um vaso, como um instrumento em Tuas mãos nessa manhã, para que seja feita a Tua vontade, o Teu querer. Por isso nós pedimos a Ti, ser conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vamos ver a carta aonde João em Apocalipse escreve à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ele começa dizendo para a igreja que eu conheço as tuas obras. Ele diz, olha, e por conhecer as tuas obras eu abri uma porta para ti. Porque a partir do versículo 1, ele vai dizer que ele abre e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do seu Deus, do meu Deus. Aonde ele libera uma palavra sobre minha vida e sobre tua vida. E agindo Deus, quem impedirá? Às vezes nós esquecemos da grandeza e do amor de Deus. Mas a realidade é uma só, Deus não muda, Ele sempre continua sendo o mesmo. E quando Ele fala algo sobre a tua vida, a única pessoa, a partir do momento que Ele liberou aquilo que pode mudar a história, é Ele. Ou então, você. E Ele começa dizendo aqui, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia, ela é situada na Ásia Menor. Ela era a porta de entrada para o comércio europeu. Essa região, geograficamente, era uma região vulcânica, uma região onde tinha muitos tremores, aonde muitos terremotos haviam, derrubavam templos. Então era uma tribulação naquele lugar. E as pessoas que moravam naquela região, muitos deles perdiam sua casa por causa dos terremotos. Outros deixavam sua casa e construíam tendas atrás, fora da cidade. Por causa de medo de estar dormindo, o terremoto vinha e a casa cair em cima. Essa era a cidade de Filadélfia. Essa era o estado onde o povo estava habitado. Uma cidade onde tinha tremores, terremotos, inconstância, porque você não sabia em qual momento que poderia acontecer. Havia vulcão. Talvez hoje você está aqui e você está dizendo assim, pastor, você está falando da minha vida, porque minha vida está um terremoto. A minha vida está uma inconstância, uma hora eu estou, outra hora eu não estou. E a vontade minha
é montar uma tenda fora da cidade. A vontade minha, pastor, é sair daqui. A vontade minha, pastor, é mudar de cidade, porque Indaiatuba me traz muitas lembranças ruins. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Essa era o cenário de Filadélfia. Mas a palavra veio a esse povo, ao anjo da igreja, dizendo: olha, eu abri uma porta e ninguém vai fechar. E se eu fechar, ninguém vai abrir. E sabe que quando nós falamos sobre mulher, sobre igreja, na Bíblia nós estamos direcionando a pessoas. Está sendo direcionado a você, está sendo direcionado a mim. Porque nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é eu e você. Não é estruturas, não é templos. Nós somos a igreja de Cristo. Quantos estão comigo aqui? Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você está falando, o pastor está falando loucura. Talvez possa ser loucura, irmão, eu não sei. Mas eu amo esse Jesus. E essa loucura eu quero vivenciar cada vez mais. Quero ter cada vez mais experiências com essa loucura, que é o Evangelho. Para os sábios isso é loucura. Mas para quem não tem muito entendimento, o Senhor capacita. E o Senhor tem capacitado eu e você para que venhamos desfrutar e entender o poder que é a palavra de Deus. Aleluia! E ele começa dizendo aqui para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras. Sabe o que ele estava dizendo? Ele fala: ei, eu sei quem você é. Eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você tem pensado muito antes de você fazer. Era como se Deus falasse assim: olha, eu já tenho um raio-x total de você, eu conheço vocês. E por conhecer vocês, ele vai dizer aqui, ó: coloquei diante de ti uma porta aberta, para que ninguém venha fechar. Ele estava dizendo: olha, por conhecer vocês, por entender a necessidade que vocês têm, que algo precisa acontecer na tua vida, que uma luz precisa surgir, que uma porta precisa abrir, eu estou abrindo essa porta diante de vocês. E escute, não é só abrir, porque a partir do momento que eu abrir essa porta, ninguém vai fechar. Eu sei que tem pessoas que estão esperando essa palavra aqui, que está esperando uma resposta de Deus, e essa é a palavra para você nessa manhã. A porta que Ele vai abrir na tua vida, ninguém vai fechar. E ele continua dizendo: tens pouca força. Irmãos, ele está dizendo assim: olha, diante de todo esse cenário que você está passando, diante que nós vimos ali a partir do versículo 9, que ele estava dizendo: olha, tem um povo aí que está dizendo que é judeu, mas não são. Povos que estão mentindo, povos que estão te perseguindo, povos que estão falando mal de você, povos que estão tentando tirar você do caminho, do propósito da verdade. Ainda toda essa tribulação, ainda assim, com tudo isso que tem acontecido em Filadélfia, com terremotos, você tem que sair correndo da tua casa para morar fora da cidade. Eu tenho visto isso, eu entendo, e eu vi que a força sua desfaleceu um pouco. Você começou forte e está fraco, mas ainda estando fraco, você não desistiu de mim. Eu vou repetir. Ainda que o mundo desabou sobre a tua vida, ainda que pessoas te caluniaram, ainda que pessoas te perseguem, ainda que o terremoto aconteceu no teu trabalho, ainda assim,
Por mais que você está dizendo, Senhor, eu desisto, eu não aguento mais. O Senhor está dizendo, eu ainda vejo que tem força aí. Eu sei que você está fraco, mas você não desistiu de mim. E ele vai continuar dizendo, porque é tão lindo esse versículo, que você vai ver aqui, ó, ele vai começar dizendo aqui, ó, veja o que farei, volta no 8, por gentileza. Ele diz aqui, ó, conheça as tuas obras, ponto. Eis que coloquei diante de ti uma porta que ninguém pode abrir. Sei que tem pouca força. Aí tem uma vírgula. E na vida da gente, às vezes é assim. A gente está seguindo a vida achando que é o fim. A gente está seguindo a vida achando que não tem mais jeito. Mas aí o Senhor vem e coloca uma vírgula na nossa vida. Fala, ei, psiu, é só uma vírgula que eu estou colocando na tua vida. O teu final não vai ser desse jeito. A tua história não vai terminar assim. Isso que você está vendo não é o que eu tenho para você. O que eu tenho para você é muito maior lá na frente. Ei, permaneça na fé. Continue. Força. Não desista. E ele vai dizer aqui. Mas guardou a minha. Guardou a palavra. Quando ele diz aqui que guardou a minha palavra, na minha versão ele vai dizer assim, ó, mas obedecestes a minha palavra. Irmão, aqui eu já vejo que para que eu possa vivenciar aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que ser obediente. Deuteronômio vai falar sobre as bênçãos e a maldição, a obediência e a rebeldia ou a desobediência. Então eu preciso entender que para aquilo que eu preciso vivenciar, que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha empresa, eu preciso ser obediente a Deus. E aqui, o Senhor estava falando justamente isso, fala, olha, mesmo diante de tudo isso que você passou, mesmo você estando fraco, você permaneceu obediente. A pergunta é, você tem sido obediente ao Senhor? Não precisa responder. Porque se tem uma coisa, irmão, que o ser humano é expert em dar desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. Sim ou não? O ser humano é especialista nisso, em fazer. Aquilo que Deus pede para fazer, a gente não faz. E quando Deus pede para fazer algo e a gente não faz, é o quê? Desobediência. E a desobediência que ele fala aqui é muito mais além do que somente obedecer. Ele está falando sobre a palavra de Deus. Tudo que a palavra nos proporciona, que nós precisamos ser obedientes. E aqui a gente fala que, vou dizer assim para vocês, nós estamos vivendo a época da graça, que não é como naquele Antigo Testamento, onde tinham-se 543 mandamentos. Pastor Bonfim, Jesus, ele só deixou 3. E esses 3 envolvem os 10 mandamentos. Nós só precisamos cumprir 10. Agora, faça uma reflexão você. Dos 10 mandamentos que o Senhor nos deu, você consegue cumprir os 10? Consegue? É fácil, irmão? Não é fácil. Olha para o teu irmão e fala assim, glória a Deus, que a graça me alcançou. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda se você permitir. Se você deixar entrar nas áreas que necessitam ser entrada, se você deixar ele mudar algumas coisas que precisam ser mudadas dentro de você, porque você em si só é impossível cumprir, mas se você permitir o doce, suave Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, você vai desfrutar disso. E ele continua dizendo aqui, não negaste o meu nome. Agora,
quando a gente fala não negaste o meu nome, é algo muito, muito claro na perspectiva do nosso ouvir ou do nosso ver. Porque Coríntios, ele vai dizer que aquele que não me negar diante dos homens, eu também, Jesus vai dizer, aquele que não me negar diante dos homens, eu também não negarei diante do meu Pai. Sim ou não? Mas quando ele está falando, não negastes o meu nome, não é somente isso, irmão. É muito mais além. Ele está dizendo que não me negastes, mostrando as tuas obras, porque as tuas obras para comigo são claras. As tuas obras refletem Cristo. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, as tuas obras, ela tem refletido Cristo? As tuas obras têm sido claras a ponto das pessoas olhar para você e falar, ele verdadeiramente é um seguidor de Cristo. Ela verdadeiramente é cristã. Porque a forma que às vezes o ser humano vivencia, ele vivencia de uma forma enganando ele mesmo. Porque não é só o fato de nós sermos cristãos, de aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. A responsabilidade é muito maior do que isso, irmão. É muito maior, porque quando você vai aceitar Jesus, ele diz, olha, se quiser vir após mim, ou seja, aceitar você pode aceitar. Mas existe um percurso que você vai ter que passar por mim. Só que se você passar por mim, você vai ter que negar a si mesmo. Negar as suas vontades, os seus desejos. E mudar o seu comportamento. E quem aqui, talvez no seu trabalho, já foi afrontado dessa forma, você, não é o fato de você fez consciente um erro, mas você errou algo e não pensou naquilo antes de fazer. E quando aquilo prejudicou, a pessoa vem e fala para você, ainda diz que é cristão ainda, sim ou não? Quem aqui já passou por isso? Ainda fala que é crente. Sabe o que é isso? São as tuas obras mostrando as tuas falhas como cristão. E nós precisamos ser claro nas obras, que as nossas obras, ela precisa expressar a Cristo. E aqui Jesus estava dizendo para essa igreja, ei, eu tenho visto, vocês não me negaram. Vocês não só me negaram com o nome, mas com teus gestos, com as tuas obras, com a forma de vida que vocês vivem. É claro para mim que vocês são meus discípulos. Que ainda assim, diante de toda situação, diante de todas as circunstâncias, mesmo fraco, mesmo tudo que você passou, você continuou fazendo a obra com clareza, expressando e refletindo a Cristo, para que todos vejam que você é meu discípulo. Exaltando e glorificando o meu nome. 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer assim, assim que se alguém em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez, eis que tudo se fez, eis que tudo se fez, e você está vivenciando o novo? Porque a realidade é essa. O que eu fazia eu já não posso fazer mais. O que eu falava de maneira torpe, eu já não posso falar mais, porque uma nova criatura eu sou. Eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe essa área na minha vida e mude esse contexto, essa história minha, porque eu já não sou mais aquela velha pessoa. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. E eu preciso mudar o meu caráter, mudar as minhas atitudes, mudar as minhas falácias. Eu preciso ter uma transformação, não só por fora como eu estou aqui, mas aqui por dentro. E sabe o que é interessante? Que a mudança por fora, todo mundo vê. Mas a mudança interior, é somente Ele que vê. É literalmente a maneira de se portar ou de agir. As suas atitudes. O que atitudes quer dizer? O comportamento, agir, reagir diante de situações. Palavras.
mudanças de palavras, ensinamentos, valores morais, e a conduta, o comportamento, a ética moral e o procedimento. Isso tudo, nós como cristãos precisamos ter essa mudança. Nós precisamos expressar isso a Cristo. E é isso que Jesus está dizendo para a Filadélfia. Ei, eu vi que vocês mudaram. Eu vi que o comportamento de vocês é reto na minha presença. Eu vi que a maneira que vocês ensinam é verdadeiro. Desculpe. E é por isso que ele vai dizer, coloca por gentileza, Apocalipse 3, versículo 9. E é por isso que ele vai dizer aqui, no versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Veja o que farei aqueles que são da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são. Mas são o quê? São o quê? Mentirosos. O que é isso, irmão? O que o Senhor quer dizer isso para nós? Quando se fala de sinagoga, são os judeus que se reuniam no templo, sim ou não? Pessoas que se reuniam no templo. Se diziam ser judeus. Faziam procedimentos como judeus. Aos olhos humanos, eles eram judeus. O ser humano via? Não. Mas o que Jesus estava dizendo aqui? Olha, eu conheço o coração deles. Eles dizem que são meus, mas não são. Por quê? São mentirosos. Eles pregam uma verdade que eles mesmos não praticam. Eles falam algumas coisas que não é verdade o que eles falam. Eles têm uma conduta como judeu para dizer que são meus, mas não são. Aos olhos humanos, é. Mas aos olhos de Deus, não é. E a pergunta que não quer calar. Diante disso tudo, o que o Senhor tem colocado diante de ti? Se o Senhor colocar um espelho hoje, verdadeiramente, um espelho que ele vai falar, refletir a sua verdade, qual será a sua verdade nessa manhã? Será que a sua verdade nessa manhã vai ser verdadeiramente dizendo, olha, realmente, ó, eu conheço as tuas obras, você é um cristão, você não negou, eu sei que você não tem força. Eu sei também que às vezes você tem seus problemas, você pisa na bola comigo, mas você nunca deixou de me seguir. Você nunca deixou de me procurar e ouvir a minha voz. Ou será que o espelho vai refletir e dizer assim, olha, você está achando que você é cristão. Você está achando que você faz parte daquele povo, mas não faz. Como está o teu coração nessa manhã, igreja? Como está? Porque aqui é verdadeiramente, como ele diz sobre a obra deles, a obra em si, ela mostrava, expressava Cristo. Mas em Paulo, na carta aos Romanos, ele nos ensina a servir por meio da obra e os dons. E ele deixa um alerta para nós. Porque a gente ter as obras, fazendo a obra, fazendo tudo bonitinho, achando que somos e como que está dentro do coração? Será que verdadeiramente é? Não basta somente fazer. Olha para o teu irmão, eu vou parar de ficar pedindo para você falar com o teu irmão. Mas olha para o teu irmão assim e fala, não basta fazer a obra. Precisa ser como Cristo. Paulo ele vai dizer assim em Romanos 12, 2, não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que isso? Porque nós não podemos nos conformar com este mundo. Mas pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que é eu e você que precisamos fazer a diferença no meio desses ambientes. É eu e você que precisamos expressar, assim como a igreja de Filadélfia,
a obra verdadeira de Cristo, a presença de Cristo, a perseverança em Cristo, a verdade plenamente, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de conduta. Vou chegar lá, filha. É isso que nós precisamos. E é literalmente nisso que Jesus está falando com a igreja, que havia dentro das sinagogas pessoas que se diziam ser crentes, mas não eram. Pessoas que aparentemente eram cristãs, mas não eram. Porque aos nossos olhos sim, engana, mas aos olhos de Deus não. Desculpa. E é por isso que a palavra nos ensina: conhecereis a verdade vos... Quem é a verdade, irmão? Quem é a verdade? Você está entendendo o que Jesus está falando para mim e para você nessa manhã? Jesus está dizendo assim: ei, vem me conhecer mais nessa manhã, porque eu quero me revelar mais a ti. Ao momento que você tiver a revelação de quem eu sou, eu revelo quem você é. A minha santidade vai expor as tuas falhas que você precisa mudar. Porque para caminhar comigo, você precisa ser santo. Sabe por quê? Porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Quem quer ver Deus aqui, quando nós fomos arrebatados? Eu quero, irmão. Eu quero. Eu quero ir lá, como a pastora Karina fala, quer ir lá, quer dar um cheiro em Jesus, quer colocar o peito igual, o ouvido no peito, assim, igual o João, assim, para ouvir o batimento do coração dele. Eu quero, irmão. Eu quero ir lá para o céu conhecer todo mundo. Eu quero conhecer até Adão. Mas como você vai saber, pastor? Eu vou ficar procurando quem não tem umbigo. Eu vou achar Adão. Eu quero conhecer, irmão. Mas nós precisamos verdadeiramente refletir esse Cristo. E ele fala sobre as tuas obras e os dons das obras que se inicia. E era isso que Jesus estava dizendo para eles: olha, há um dom sobre a tua igreja, há um dom sobre Filadélfia. E mesmo a partir de tudo que aconteceu, vocês foram fiel, permaneceram no dom. A pergunta é: qual é o dom que Deus te deu? E a segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: o que você tem feito com o dom que Ele te deu? Porque a realidade é uma só, nós vamos prestar conta disso, nós precisamos. E a igreja de Filadélfia, sabe o que significa Filadélfia, irmãos? Amor fraternal. Olha que profético o nome da igreja. Filadélfia significa amor fraternal. Era uma igreja que tinha amor. E olha o que Coríntios 13 vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino. E ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, conhecimento, e ainda tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, irmão, não adianta eu fazer a obra, não adianta eu falar que eu sou cristão, não adianta eu vir congregar se eu não tiver amor. Mas pastor, se for para mim não vir congregar, não, irmão, venha mesmo. Se não tem, vem, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te dar. Só que você tem que querer. Porque se você não querer, é impossível. Essa porta que abre, ela não fecha. Mas se você rejeitar essa porta, ela se fecha para você. A própria porta se fecha para você. Mas ela vai continuar aberta, mas para você vai ficar fechado. A decisão é tua. É você que vai decidir. Paulo nos ensina que o amor é a base dos dons. Romanos 12, 29, ele vai dizer, e aqui fica um alerta que nós precisamos refletir nessa manhã. Nós estamos em um culto de Santa Ceia, e que você possa refletir no teu coração nessa manhã. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, permitindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, perseverai em oração.
Comunicai com todos os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai os que perseguem. É fácil abençoar quem te persegue, irmão? Mas é necessário. Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorar com os que choram, nós somos expertos, mas se alegrar com os que se alegram, às vezes é difícil. É uma luta para o ser humano se alegrar com a alegria do outro. Sabe por quê? Deus, você fez na vida dele, mas na minha não fez. Deus, eu estou tanto tempo na igreja, o Senhor não fez nada para mim, mas fez para fulano. Ei, para de ficar olhando o que Deus está fazendo na vida do outro. Começa a olhar o que precisa ser feito na tua. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque a ira e a vingança, o Senhor diz que é minha. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixeis vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Paulo nos dá essas instruções sobre a questão do amor fraternal. Mas por que, pastor, você está dizendo isso, pastor? Porque Jeremias 17:9, ele vai dizer para nós, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Como está o teu coração hoje? Porque nós temos visto nos dias atuais de hoje, a maldade tem aumentado muito, irmãos. E sabe o que nós fazemos? Damos desculpa. Ah, mas foi por causa disso. Ah, mas fulano fez isso. Mas é isso, mas é aquilo. Mereceu. Não, irmãos. Aqui nos ensina que nós não precisamos vingar de ninguém. A vingança é do Senhor. Se você estiver plenamente firme no Senhor, a vingança é dele. Só que acaba entrando na situação que o nosso coração é enganoso. E de fato, quando ele fala sobre esse povo que dizia ser judeu e não era, apesar das atitudes deles, o coração deles, eles eram. Ainda sabendo que não fazia, mas a convicção é que eles eram, que eles poderiam. E isso traz, no Novo Testamento, os fariseus, aonde eles falavam coisas que eles mesmos não faziam. E é isso que o Senhor estava falando para eles. E aqui em Apocalipse 3:10, ele deixa um alerta para mim e para você. Ele diz assim, ó: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas como eu vou guardar? Vigiando o meu coração. A única coisa que Deus diz, filho meu, guarda o teu coração. E nós, eu falo nós porque eu já fiz essa oração. Deus, guarda meu coração. Não. A Bíblia diz que é você que tem que guardar. E eu queria que nessa manhã você olhasse para o teu coração nessa manhã. Para que você refletisse. Para que quando Jesus vir, ninguém tome a tua coroa. Se você for olhar Apocalipse 2:9, ele vai falar sobre uma outra igreja, aonde Jesus diz para ela que ele dará a coroa se ela se arrepender. E aqui não, aqui ele fala que essa igreja já tem. Já tem, só que eu preciso vigiar. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. O coração do ser humano, ele é enganoso. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Gostaria de chamar o louvor aqui em cima, em nome de Jesus. O Cris vai cantar um louvor ali. Fecha os teus olhos.
Que o Espírito Santo de Deus neste momento possa trazer ao teu coração, fazer um raio-x, que você possa dizer assim: Senhor, faz um raio-x no meu coração nessa manhã. Mas eu quero que o Senhor traga para mim o diagnóstico, porque o meu olhar não é como o teu olhar, Senhor. O Senhor não enxerga como o homem enxerga, porque pessoas dizem que eu sou bom, mas vem me ensinar coisas que não agradam a Ti. Porque a palavra diz que a semente, o agricultor colocou semente boa, e à noite o inimigo veio e lançou semente má. Ou seja, o bem e o mal está dentro de mim e de você. Só que vai vencer aquele que você mais alimenta. E quem você tem alimentado no dia a dia, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às circunstâncias? Será que verdadeiramente a ação boa que você tem feito é por amor a Cristo, ou é pela necessidade de ser aceita, ou de ser aceito? Ou será que é que você fazendo uma obra boa, você vai ter um ganho lá na frente? Isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. É satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, que é contra o que a palavra diz. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Feche os seus olhos e fala para o Senhor fazer esse raio-x e te dar o diagnóstico nessa manhã. Senhor, eu coloco a tua igreja diante de ti, Senhor, eu coloco as nossas vidas diante de ti. Pedimos a ti visita cada um deles, cada coração nessa manhã. Fala com eles, Espírito Santo, fala conosco, neste lugar, em nome de Jesus.